Eu sempre fui um cara que eu gostei de pessoas. Eu sempre queria entender um pouco mais da mente das pessoas, como elas funcionavam, como elas lidavam uma com as outras em momentos de tensão. Tu já era vendedorzão, assim? Cara... Gostava de vendas? Não, eu não gostava de vendas. Com 11 anos de idade eu comecei a trabalhar com meu pai numa oficina mecânica e foi um trabalho assim que não teve mais volta. Eu jogava bola todos os dias com um colega meu, ele arrumou um emprego, ele era um pouco mais velho, e eu fiquei 3, 4, 5 dias em casa sem fazer nada. Falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa. Minha mãe falou assim, cara, vai pra oficina com teu pai. Meu pai tem oficina desde sempre. Falei, vou lá passar tempo. E aí fui pra lá, eu lembro certinho. O primeiro dia eu comecei a separar ali os parafusos em si. E, cara, nunca mais saí dali. Então foi um caminho sem volta. Mas ali pra mim foi meu primeiro aprendizado, minha primeira faculdade. Tava indo pra lá pra poder aprender o valor do dinheiro, aprender a falar com pessoas, a deixar minha vergonha de lado. Eu era um cara tímido. Qual que é o problema mais comum, assim, que tu tem visto da nossa geração, assim? Eu acredito que é a comparação, cara. Comparação? A comparação de forma desleal. Hoje é muito fácil a gente se comparar. Antigamente você olha, a pessoa não tinha celular, não tinha internet, então eu tinha comparação com o meu bairro. Hoje eu abro o Instagram, eu me comparo com pessoas de longe, com pessoas que têm muito mais do que eu. E sempre vai existir pessoas mais bonitas, mais ricas, mais legais. Só que as pessoas não sabem separar isso. Cara, quando eu olho a pessoa prosperando, eu posso ver isso como uma inspiração ou posso ver isso como, cara, podia ser eu. E aí eu não fico feliz pelo sucesso daquela pessoa enquanto a minha ainda não chegou. Hoje a internet, ela tem esse poder de ajudar o cara a crescer. Então, tipo, pega uma marca, tu consegue usar a internet. Tu pega uma marca pessoal, tu consegue usar a internet. Um palestrante consegue usar a internet. Mas ao mesmo tempo tem o cara, aquele que vende o X mil reais por dia, arrasta pra cima. E se o cara não tiver a cabeça no lugar, realmente, principalmente essa juventude, como é que tu não tem, com 30 anos, tu não tem 1 milhão, uma casa, uma Porsche, uma Lamborghini? É um troço assim, cara, tu é anormal. Sendo que o normal mesmo é tu plantar, ter constância, semear e um dia colher. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 15. Nessa cenografia aqui, diferenciadíssima dentro deste evento incrível que a gente está construindo, enquanto a nossa equipe termina de montar um evento que vai acontecer fantástico aqui em Pelotas amanhã, que a gente vai receber o Rafael Matos, que já esteve aqui no nosso tão querido Quebrei Daí, Joel J. e Kelvin Almeida, que também já esteve aqui. Nós estamos aqui, enquanto a galera termina de montar, eu estou entrevistando grandes amigos meus, 2 grandes amigos especialíssimos. Como tu visse no episódio número 14, o Luiz Cibi esteve por aqui. E se tu não viu o episódio, volta lá no 14 e assiste. O cara deu uma aula de mentalidade, de autoconhecimento, de como o esporte e o empreendedorismo tem tudo a ver. E no episódio número 15, eu vou entrevistar um grande irmão que eu conheci saindo, acho que eu ainda estava no fundo do poço. Um amigo nosso nos apresentou e falou, cara, vou te apresentar um cara que vai te ajudar a sair da onde tu te metesse. E esse cara, que eu vou ler a biografia agora, foi um daqueles caras que me esticou a mão. Tava lá embaixo, assim, gente de perto não fez isso. E o cara de Minas esticou o braço e falou assim, ó, eu vou te ajudar, sem me pedir nada em troca. Virou um grande amigo meu, me ajudou absurdamente e vocês vão conhecer esse cara. O nome dele é Leonardo Pereira de Souza, tem 26 anos, um moleque, cara gigante, é um moleque novinho ainda, natural de Poço Fundo, de Minas Gerais. Noivo da Lígia, cristão, criador da Momento Empreendimentos, atua no mercado de carros desde os 11 anos, é apaixonado por carro que nem eu, ó. Líder por 5 anos no marketing, relacionamento e vendas diretas e coach, analista de perfil comportamental, treinador de inteligência emocional, criador do Reunindo Gigantes, movimento de fortalecimento de homens nos 5 pilares: mentalidade, relacionamento, espiritualidade, saúde e finanças. Léo Souza, meu querido amigo mineiro, seja bem-vindo ao Quebrei Daí. Fala, meu amigo. Obrigado, Ivan, por estar aqui. Tá sendo um prazer enorme. E que bom, cara. Eu tava olhando ali pra data que a gente se conectou, né? O Luciano fez essa ponte e tá sendo maravilhoso poder estar aqui com você, aprendendo muito do teu lado. E no dia 30 foi o dia que a gente se conectou no ano passado, e dia 30 agora vai ter uma novidade que a galera precisa estar presente. Já então, pode contar. Nessa hora já foi lançado, pode contar. Já. Então dia 30 do ano passado foi quando a gente se conectou pela primeira vez. E fico feliz de poder contribuir nesse momento tão desafiador que você estava, mas que eu acredito que nos momentos difíceis, né, nos momentos de desafios, é onde a gente amadurece, onde a gente aprende, a gente evolui, e a gente se conecta com pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então, acho que no momento sempre de desafio, eu peço para Deus que Ele coloque pessoas boas, e você foi uma pessoa boa também que esteve do meu lado durante esse tempo, e enfim, tá sendo um prazer estar aqui contigo. E o que vai rolar no dia 30/8? Dia 30/8, Caio Carneiro e Pianges aqui nesse mesmo local. E a gente vai estar aqui juntos. Vamos estar aqui juntos, vamos entrevistar eles aqui depois também.
Simbora. Toca a ficha. Vou contar pra vocês um pouco, contextualizar pra vocês. O Luciano Almeida teve aqui no nosso episódio número 7, se eu não me engano. Acredito que sim. Deu uma aula também, o cara quebrou, foi lá no fundo do poço, tal, não. Quando eu tava contando pro Luciano, porque eu já sabia da jornada do Luciano, eu falei, pô, Luciano, quebrei, tô recomeçando, tenho uma ideia de um podcast, um monte de coisa tava lá na minha cabeça. Ele falou, cara, e aí, por que tu não tira isso aí do papel? Eu falei, pá, velho, tô com a autoestima baixa, tô só com a loja nova no shopping, tava muito focado ali. Ele falou, cara, tu é um gigante, velho, tu tem que voltar a despertar isso de ti e tal, rararara. Ele falou assim, pode investir X mil agora pra fazer um treinamento com um coach, amigo meu, o cara é muito bom, vai te ajudar. Eu falei, cara, não posso. Ele falou, mas eu vou falar com ele, porque eu acredito que esse cara vai te ajudar. Nisso ele falou, falei com o Léo, amigo meu, topou te ajudar, de graça. Eu falei, pô, o cara deve ser um anjo, né? Porque não tem como pagar o cara não me conhece, beleza. Primeiro nosso encontro, falamos no WhatsApp, tarará, conectou. Cara, gurizote, 25 anos, primeira conversa, ele falou, Ivan, não, tô aqui e tal, não sei o que. Eu falei, cara, esse cara é bom. Não bom profissional. Profissional ele é excelente, mas bom como ser humano. E hoje o cara tá aqui. Veio de Minas, assistiu o Joel, a gente também tá se conectando, assim como o Cibi veio pela primeira vez. E vou dizer, eu falei isso pra eles. Nenhuma pessoa, eu acho, tirando família, havia ficado na minha casa. Até hoje. Pô, eu, minha esposa, meus filhos. Abri a minha casa primeiro pro Cibi, logo depois chegou o Léo. Porque realmente foram pessoas que, quando eu mais precisei, esticaram, estenderam o braço e a mão e foram importantíssimos, estão sendo importantíssimos. Então, realmente, Deus fez uma peneira na minha vida. Tirou algumas pessoas que precisavam sair. Não são pessoas ruins, nada disso, mas que já não combinavam com aquele meu momento, talvez. E me presenteou com novas pessoas. Assim como o Cibi, o Léo é um grande parceiro. Primeiro, quero te agradecer em público aqui pela tua ajuda, por todas as nossas conversas, toda a nossa mentalização, te parabenizar pelo teu trabalho é incrível, impactante, ele realmente tem o poder de tirar alguém do fundo do poço com as palavras certas, com as ferramentas certas, e eu vou começar daí. Show. Apaixonado por carro desde cedo, trabalhou com o pai, quero saber tudo isso, mas vamos lá na frente. Eu digo que eu leio a biografia e digo assim, tá, beleza, já sei, biografia ok. Agora eu quero saber como é que foram as coisas, porque o Quebrei Daí, ele nasce muito de uma quebra emocional e financeira minha, mas eu percebi que todo mundo teve as suas quebras e todo mundo tem os seus desafios. E eu começo a dar sempre da ponta. Por exemplo, quando eu entrevistei o Cibi aqui um pouco antes de te entrevistar, o cara é Iron Man, cristão, bem casado, legendário. Pô, eu quase pedi pro Joel não vir amanhã, entendeu? Deixar o cara lá falar, porque o cara é medalhista em todas as áreas da vida. Agora só falta uma pra ele ter check em todas, e vai ser o pai do ano, velho. Esse ano eu já profetizei, esse ano ele vai ser pai de gêmeos. E aí ele vai dar check toda, acabou a graça, aqueles amigos não tem graça ser amigo, velho. Ah, vou correr, o cara é triatleta Ironman, não sei o que. Vou, não sei, o cara já se conhece como ninguém. O percentual de gordura é 2. Tipo, Vai mostrar o caminho, né? Ele vai nos mostrar o caminho, vai nos elevar o nível. Como que tu te transformou num coach? Como que hoje tu consegue ajudar tanta gente com tão pouca idade? Como que tu... Cara, eu acredito que tem uma parte que é dom natural, presente de Deus, ok. Mas de um cara que trabalhou com um pai, conta um pouco da tua jornada profissional, como que tu foi parar onde tu parasse hoje? Ivan, primeiramente, obrigado e tô honrado também de você ter ficado na sua casa. Tá sendo muito bacana. Cara, o coach, ele chegou pra mim, né, começando aí desse ponto que você tocou. Como eu sempre fui um cara que eu gostei de pessoas. Eu sempre queria entender um pouco mais da mente das pessoas, como elas funcionavam, como elas lidavam uma com as outras em momentos de tensão. E eu trabalhei durante 5 anos, né, no marketing de relacionamento. Então ali, começando de trás pra frente, ali eu conectei com pessoas durante muito tempo. Tu já era vendedorzão, assim? Cara... Gostava de vendas? Não, eu não gostava de vendas. Eu era o cara que, pra gerar um pouco mais de contexto, com 11 anos de idade eu comecei a trabalhar com meu pai numa oficina mecânica e foi um trabalho assim que não teve mais volta. Eu jogava bola todos os dias com um colega meu e ele arrumou um emprego, ele era um pouco mais velho, e eu fiquei 3, 4, 5 dias em casa sem fazer nada. Falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa. Minha mãe falou assim, cara, vai pra oficina com teu pai. Meu pai tem oficina desde sempre. Falei, vou lá passar tempo. O que faz a oficina do teu pai? Meu pai tem uma oficina mecânica, então ele atua ali no segmento de carros leves ali, de várias marcas. E aí fui pra lá, eu lembro certinho, o primeiro dia eu comecei a separar ali as parafusos em si, e cara, nunca mais saí dali. Então foi um caminho sem volta, mas ali pra mim foi meu primeiro aprendizado, minha primeira faculdade. Ali eu tive que aprender a lidar com dinheiro, tive que aprender a ter maturidade muito rápido. Então com 11 anos de idade, praticamente uma criança, eu tava indo pra lá pra poder aprender o valor do dinheiro, aprender a falar com pessoas, a deixar minha vergonha de lado. Eu era um cara tímido, então eu fiquei ali
por 7, 8 anos, até os 18. Mas eu sempre tinha comigo que eu queria ser jogador de futebol. Esse era o meu grande sonho, como o Sibi falou. Então eu cheguei a jogar bola também no Boa Esporte, na Copa Brasil, mas acabou que não foi pra frente, né? Com 18 anos ali eu tive que me descobrir. É uma fase que ou vai ou o cara ou tem vai que ou fazer racha. outra coisa, né? E aí, pra mim, ele foi a primeira quebra, né? Porque, como você falou, de quebra emocional, ali eu tinha colocado uma expectativa muito alta. Cara, não vai ter segunda opção. Todos os aniversários, colocava ali a velhinha e todo pedido era o mesmo. Cara, eu quero ser jogador de futebol, quero ser jogador de futebol. Porque eu achava que era o único caminho. Nem todo menino quer A ser cidade isso. é bem pequena, né? Minha cidade tem 15 mil habitantes, então... E o time era de lá? Não, o time era, na época, o Boa Esporte estava em Varginha, então tá. é uma cidade vizinha. Mas enfim, e aí, depois dessa quebra emocional, eu fui já tava ali 7, 8 anos já trabalhando com meu pai, já tinha começado a empreender aos 14. O dinheiro que eu ganhava eu juntava e ia pra São Paulo com minha mãe, comprar roupa pra poder vender na escola. Boa. Com meus amigos. Então eu falava, cara, eu vou comprar aqui 10 camisetas, tudo do mesmo tamanho, porque se ninguém comprar eu uso. Mas aí chegar no final, acabava vendendo todas as camisetas e enfim. Famoso Brás, Bom Retiro. Sim, o Brasil Bom Retiro, Oriente, por aí vai. 25 de março ainda, de vez em quando. Hoje a gente tava comentando sobre isso. Mas o que acontece? Isso pra mim foi uma jornada que eu comecei a quebrar ali vários medos que eu tinha. Porque quando a gente fala de, cara, eu não gosto de venda, a gente não consegue gostar de algo que a gente não é bom. Tudo aquilo que você vai fazer pela primeira vez que você é ruim fazendo, você fala, cara, eu já não gosto disso. Boa. Então, ali foi uma grande quebra. E aí, com 18 anos, eu saí dali e foi um período muito curto que eu tive que tomar muitas decisões. A primeira foi largar o futebol, né, desistir do futebol para poder começar a fazer a faculdade de engenharia. E quando eu fui para lá, eu fiz o vestibular, minha namorada tá vindo para lá, que hoje é minha noiva, a minha irmã já tava lá, então foi meio que uma livre, espontânea pressão ali do ambiente. E eu falei, cara, eu gosto de matemática, vou para lá. Só que acontece, logo em fevereiro, que era quando iniciava, um colega meu me ligou e falou, cara, tem uma oportunidade pra poder te mostrar. E eu falei, cara, eu tô precisando de dinheiro, eu tô precisando fazer grana, porque o salário que eu tinha, não vou conseguir trabalhar mais com meu pai, então preciso dar um jeito. Eu sempre fui um cara muito incomodado, queria comprar as coisas, queria ter algo. E aí ele foi me mostrou uns produtos, na época era marketing de relacionamento, marketing multinível, venda direta, e aí gostei dos produtos, falei, cara, eu já gosto pra eu poder usar, então consigo fazer R$500 por mês? Ele falou, cara, consegue, você vender 2 aqui na semana. Falei, cara, tô dentro. E o meu objetivo inicial foi, cara, ganhar R$500 pra poder pagar o lanche ali com a namorada, sair, não depender 100% do meu pai. Só que eu tava indo pra faculdade, tensão, e naqueles 6 meses ali foi um mês que eu não fiz nenhum amigo, cara, na faculdade. Eu fui junto com 2 amigos de escola, de colegial, inclusive foi eu que liguei pra eles pra poder matricular eles lá. E a gente se trancou nesse grupo e eu não fiz nenhum novo amigo. E ali pra mim foi uma grande quebra, porque hoje a gente se conecta com várias pessoas, mas naquela época eu não era assim. E até a gente tava falando mais cedo, tive que fazer um trabalho na faculdade e eu travei, cara. Eu travei pra poder falar de motor combustão, que era algo que eu já tava 7 anos, eu já desmontava, já fazia tudo ali. E naquele momento eu falei, cara, eu preciso evoluir, eu preciso pegar esse medo que eu tenho, essa trava e ressignificar isso. E aí, onde veio 6 meses depois, eu tava totalmente angustiado, porque eu tava fazendo algo pra poder, talvez, agradar as pessoas. Eu não tinha ainda claro o que eu queria, porque um jovem que sai pro colegial, do colegial pra faculdade, na maioria das vezes ele tá perdido. Ele tá indo meio que na vibe ali, e naquela época era um prestígio muito grande, você poder fazer uma faculdade, fazer engenharia, fazer uma coisa. Então eu tava largando um prestígio pra poder andar na contramão. E esse andar na contramão, sair da manada, nesse sentido, eu tomei muita pancada, cara. Principalmente pessoas próximas. Família, enfim, na intenção de me proteger. Só que eu tinha claro aquilo que eu queria, coloquei uma meta, falei, cara, eu vou trancar a faculdade por 6 meses. E pra minha mãe foi um choque na época. Hoje ela entende, hoje ela me apoia super. Mas como todo pai, ele quer proteger. É zelo, né? É zelo, é cuidado. E então, E aí o que acontece? Comecei a empreender, e aí veio a segunda quebra, porque eu coloquei uma meta que em 6 meses eu faria tal resultado, e aí eu não voltaria pra faculdade mais. Em 3 meses eu fiz, cara, eu tava super contente. Só que quando deu 6 meses, cara, meu negócio quebrou, literalmente, 0. Então o faturamento que eu tive em 3 meses, em 6 meses eu tava zerado. Eu falei, cara, e aí agora, o que eu faço? Eu volto pra faculdade ou não volto? Isso é um sinal, não é? E eu liguei pra um grande amigo meu, né, que hoje inclusive ele é padrinho de casamento. E ele falou, cara, enquanto você continuar colocando data pra fazer as coisas e não respeitar o teu processo de evolução, o teu processo de aprendizado, você vai ficar no meio do caminho. E eu falei, cara, vou seguir esse conselho, vou seguir fazendo. E eu tinha mais 1 ano e meio de faculdade pra poder trancar. Então era tranquilo. Só que acontece, uma grande chave virou aí.
eu não vou fazer esse negócio pra ver se vai dar certo. E as pessoas sempre quando vai começar a empreender, elas começam, cara, eu trabalho vários anos, eu vou fazer uma faculdade, eu fico 5 anos me preparando, mas quando eu vou empreender, se não der certo em 3 meses, eu desisto. Se não der certo em um ano, se eu não ficar rico em um ano, o negócio não é pra mim. Eu vou jogar a toalha. Então isso foi uma grande virada de chave. Eu tive que ter uma maturidade em relação a isso. Eu tava com 18 anos de idade. E aí, depois disso, fiquei 5 anos no marketing de relacionamento, tomei muita pancada, fui muito rejeitado. Então isso me criou uma casca muito grande. E às vezes eu costumo dizer que maturidade tem a ver com, não com a tua idade, mas sim com o nível de experiência que você já teve. Quantas vezes você passou por aquele erro que você ressignificou, que você aprendeu, que você trouxe um significado diferente. E durante muito tempo, esses 5 anos, foi um momento que eu não tinha tempo de ficar com a família. Eu tinha uma crença que eu falo que é a crença do vagabundo. Que é o quê? Aquele cara que ele tá... O tempo que é pra trabalhar, ele fica meio que procrastinando. E a hora que é pra estar descansando no sábado, no final de semana, ele fala, cara, eu podia estar fazendo algo. E aí ele não se sente confortável pra poder descansar. Boa. E ir pra praia, cara, eu não sentia prazer em poder descansar. Ele falava, cara, eu devia estar produzindo. Mas quando eu tava produzindo, eu tava ocupado. Eu não tava, de fato, entregando 100%. E aí vem onde a pergunta que você me falou, cara, de onde surgiu o coach? Em 2022 eu fui num evento e aí cheguei lá, eu vi várias pessoas buscando evolução, buscando se conectar mais com Deus, buscando se conhecer melhor, ter autoconhecimento, mudar seus relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento com um cônjuge, relacionamento familiar, ser um filho melhor, um pai melhor. E eu tava nessa fase, eu queria evoluir. Eu sempre fui um cara muito ensinável. Então, cara, tudo que você tem, que você pode me agregar, cara, eu tô aqui com um caderninho pra poder anotar. Porque eu tinha uma facilidade de começar algo novo, mas eu tinha uma certa dificuldade naquele momento de acabativa. Então eu falei, cara, eu quero começar algo de fato, já tô há 5 anos no negócio, mas eu quero algo que eu possa falar com as pessoas e que eu possa contribuir na vida delas, não para aquilo que eu de fato quero que elas façam. Mas, cara, eu tô no meu emprego e eu tô satisfeito aqui, mas eu quero crescer aqui, como que eu posso te ajudar? Cara, eu quero crescer, quero viajar, quero conquistar o mundo. Cara, como que eu posso te ajudar em relação a isso? Então, fazendo com que as pessoas possam ter mais resultado na meta que elas têm. Então, em 2023... Tu já tinha essa clareza que tu queria isso? Cara, nesse evento, pra mim, virou uma grande chave. E que aí, evento foi? Eu fui no Protagon, 2022. No Wendel Carvalho. No Wendel. E aí, em 2023, eu já tinha feito meu quadro sonhos, né? Que era quadro de metas. E isso é uma coisa também que todos os dias, cara, quando eu chegava em casa, às vezes aquele dia que você tá frustrado, quebrado, que tudo deu errado, todo mundo te falou não, eu olhava para aquele quadro e falava, cara, o que eu fiz hoje me aproximou, me distanciou desse sonho. Porque se eu fiz tudo isso, mas estava em direção a ele, cara, faz parte do processo. Agora, se naquele dia eu fiquei ocupado resolvendo coisas que me distraíam, e a gente tem uma facilidade em se distrair muito grande hoje, principalmente no mundo que todo mundo tem informação, todo mundo tem oportunidade, a gente tem um medo de ficar de fora das oportunidades, então eu precisei me concentrar nisso. E aí em 2023 fui para a Febracis, fiz a formação e dali começou a desencadear esse leque de oportunidades, onde comecei a me conectar com outras pessoas, comecei a entender mais, primeiramente minha mente, meu corpo, como que eu funcionava e depois poder ajudar as pessoas. E me fala uma coisa, tu foi, porque geralmente tu fez o método CIS, fez a formação antes do método CIS, né? Sim. A gente tava conversando sobre isso ontem, que teoricamente seria o caminho inverso, né? Não seria nem o inverso, mas o contra-intuitivo. O que tu aprendeu na Febracis que te mexeu a ponto de tu dizer, cara, isso aqui é poderoso? Porque o Paulo Vieira, ele é o número 1, acho, né? Eu não sei se é o número 1, mas foi o primeiro, pelo menos, a falar mais sobre a questão do coach. Aí depois teve toda aquela linha do coach ser zoado e tal. Sim, a banalização. Muito isso, a banalização, exatamente. Mas em que momento tu olhou e falou, cara, isso aqui conecta com o que eu já tenho de superpoder e aqui faz sentido pra mim? Foi algo que ele disse? Foi o impacto que ele gerou nas pessoas? Que acontece? Hoje as pessoas elas têm justamente uma visão, ou tinham uma visão sobre coach, que era, cara, a pessoa que falou alguma coisa sobre motivação, falou um charlatão ali, é o coach. Só que as pessoas não sabem que é uma metodologia. Então o coach ele é o cara que ele vai te trazer clareza para aquilo que você quer ter, fazer você enxergar pro teu estado atual, porque as pessoas hoje elas querem, primeiramente, a maioria das pessoas estão totalmente perdidas. Elas querem fazer algo diferente, mas não sabem como e não sabem onde elas estão. Então trazer esse nível de consciência foi o primeiro choque que eu tive lá. Onde eu comecei a olhar pra minha vida e falei, cara, minha vida não tá da forma que eu imaginava. Ele começa mexendo com a tua vida. Exatamente, porque não tem como eu ajudar as pessoas se eu não me conheço. É parte desse primeiro ponto. E o segundo ponto que tem muita... o que é validado, ele é ferramenta, tem muita ciência por trás. Então não é
motivação barata. É algo que, de fato, se você vai passar pelo processo, você precisa se abrir pra ele, porque senão não faz sentido. Se você sentar lá e falar, cara, deixa eu ver se isso de fato funciona, e com arrogância você de fato não vai aprender nada. Então ele traz ferramentas, o Paulo já tá aí há mais de 25 anos já no mercado, e ele é um cara que já tá consolidado. E quando eu comecei a de fato mergulhar nessa metodologia, você começa a ver resultados. E não é resultado daqui 1 ano, 2 anos, mas é resultado imediato, cara. A gente tava falando mais cedo, você pega um cara que ele tá hoje totalmente triste, pra baixo, existe um ciclo. Imagina uma pessoa que ela acabou de terminar um namoro. Ela vai pra casa, ela bota uma música triste, ela entra no quarto, ela se fecha, fica em posição fetal, cobre a cabeça. Então, ela teve vários comportamentos pra poder chegar nesse resultado. E ela teve sucesso, porque ela teve que fazer várias práticas. E quando você entende comportamento, a questão do coach é justamente isso. Mudar seus comportamentos. Mudar a forma como você, de forma intencional, como você vai mudar a tua energia, as tuas ações e, de fato, os teus sentimentos ali. Então, hoje você não consegue ver uma pessoa correndo e triste ao mesmo tempo. Porque o teu corpo não comporta isso. Ele bate diferente. Então o coach foi justamente pra quê? Pra poder fazer você enxergar tuas crenças. E as crenças são tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente, desde o zero até a maioria delas, do 0 até os 2 anos de idade, através de um forte impacto emocional, através de repetição, que aquilo te traz como verdade. Então todas as decisões que eu vou tomar, cara, eu olho pra o meu passado, de certa forma, eu falo, cara, será que eu sou bom o suficiente pra poder fazer isso? E aí quando eu vou lá na infância, talvez eu fui criticado, talvez eu derrubei uma jarra de água, eu quebrei, eu fui massacrado por conta disso. Menino burro, não sabe fazer nada, merece castigo e por aí vai. Então são crenças que foram instaladas lá atrás. Então toda essa metodologia fez com que eu começasse a cuidar das minhas feridas. Cara, comecei a ressignificar a questão do futebol, comecei a ressignificar a questão dos meus pais, comecei a perdoar as pessoas, porque hoje o ser humano ele tá numa sequência de a culpa é sempre das pessoas. A culpa é do meu pai que não fez isso, a culpa é da minha mãe, a culpa é do chefe, a culpa é do Brasil, a culpa é do fulano, a culpa são dos ricos. Então, quando eu olho sempre pro lado de terceirizar a culpa, de terceirizar tudo aquilo que eu não tô disposto a fazer, eu fico num beco sem saída, onde eu tô focando naquilo que eu não tenho controle. E a partir do momento que eu assumo totalmente essa responsabilidade, tanto pelo meu sucesso quanto pelo meu fracasso, eu trago poder. Porque se eu consigo reconhecer que existe consciência, em alguns pontos eu fracassei, em alguns pontos eu errei, cara, o que eu posso fazer pra poder mudar isso? Então foi a grande chave. Eu comecei a olhar pra mim, cara, quais são os pontos que eu preciso começar a evoluir, começar a melhorar? Onde eu já errei, como que eu faço pra poder ressignificar isso? Quais são as pessoas que eu preciso me conectar? E qual tipo de pessoa que eu preciso me tornar para que eu tenha esse resultado? Porque quando a gente fala de crescimento, de coach, de prosperidade, as pessoas assimilam, cara, o cara para ser coach ele precisa ser multimilionário. Só que a grande questão é, cara, o objetivo é que você tenha prosperidade. E prosperidade é crescimento. Não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro. Então lá, além da pilar financeiro, ele é consequência. Então o pilar que a gente tem lá muito claro, cara, é crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. Então, essa é uma metodologia que, enfim, vem instaurada. E depois que você começa a se conectar com pessoas, eu já gostava de pessoas, cara, é maravilhoso você ver as pessoas tendo resultado, ver como que elas... Cara, cheguei em casa, eu comecei a botar os exercícios em prática, eu tive resultado, melhorou meu relacionamento, melhorou minha energia, comecei a correr, comecei a fazer tal coisa. E não quero ficar na cama mais triste pra baixo, então isso é maravilhoso. E aí tu resolveu transbordar tudo isso nas pessoas que tu entendia que podiam te ajudar, que tu poderia ajudar. Exatamente, porque eu acredito que todo conhecimento, cara, é como se fosse uma caixa d'água. Imagina só que eu tô só recebendo aqui. E se eu não botar isso em prática, se eu não passar isso adiante, cara, eu tô me limitando ali meu conhecimento. Então, hoje pra mim tá aqui, tá sendo um aprendizado gigantesco. Então, quando você abre a tua boca pra poder contribuir na vida de outras pessoas, você tá aprendendo em dobro. Então, e foi maravilhoso poder ajudar as pessoas. E sem contar que hoje... Existem várias formas da gente ajudar as pessoas, né? As pessoas às vezes acham que ajudar é, cara, eu chegar, eu dar dinheiro, fazer isso. Mas é uma das formas, mas quando você muda a mentalidade das pessoas, você muda o resultado financeiro delas. Dá um poder pra pessoa, dá um super poder. Faz ela enxergar quem ela já realmente, quem já é. Porque às vezes você tá para baixo, triste, e você não se enxerga daquela forma. Cara, eu não enxergo que eu sou poderoso, que eu posso fazer tal coisa, que eu sou grande assim, que eu sou tão bom assim, que essas habilidades minhas... Eu começo a achar que o que eu faço, todo mundo faz. Eu começo a achar que todo o conhecimento que eu adquiri durante 10, 15, 20 anos, qualquer pessoa sabe. E não é verdade. Tem um detalhe muito importante que vocês não sabem e vou dividir com vocês. Quando eu decidi lançar um podcast chamado Quebrei Daí, eu tava passando pelo processo de coach com o Léo.
A gente tava lá, sessão 4 ou 5 nós, quarto ou quinto encontro, e eu falei, cara, eu tenho um projeto assim, mas eu dividi com 2 pessoas, uma mega importante pra mim, outra uma pessoa que eu confio e tal, e as 2 pessoas me criticaram do nome. E eu botei na balança, porque no meu coração eu sinto que tem que ser o quebrei daí, porque eu quero falar real pra galera entender que a gente pode quebrar e recomeçar, que quebrar não é feio, é dolorido, mas não é feio. Se tu não quebrar sendo mau caráter, se tu quebrar porque tu errou uma estratégia, não é feio, tu pode recomeçar e tal. Aí a pergunta que o Léo fez pra mim na época foi: o que de pior pode acontecer se tu tirares o projeto do papel? E aí tá, ele me questionou querendo dizer assim, cara, bota na balança assim, o que de ruim pode acontecer? Ou algo do tipo, e o que tá faltando? Algo assim, tá. Na outra sessão falou, e aí? Eu falei, cara, vou tirar pro papel. Ele falou, eu acredito que tu consegue. Eu me lembro do teu incentivo, foi a primeira pessoa que eu dividi e falou assim, cara, se é isso que tá no teu coração, faz, velho. É isso aí que você tem que fazer. E essa tua contribuição fez com que o podcast fosse uma realidade. E aí hoje, te ouvindo falar, eu fico pensando muito nisso, assim, esse superpoder que tu tem, eu tenho falado muito sobre isso, de superpoder. Por quê? A gente não se dá conta que a gente tem os superpoderes da gente. Hoje nós estávamos vindo pra cá e a gente parou ali na hora do trevo pra dobrar e tu falou assim, tu já parou pra pensar o que tu tá fazendo aqui? Quantas pessoas envolvidas nesse evento, quantas pessoas vão vir amanhã, mais de 1.000 pessoas, cara, é muito grande, um evento com um dos maiores palestrantes do Brasil e tal. Na tua cabeça, tu deve imaginar que qualquer pessoa pode fazer isso que tu tá fazendo. Eu falei, sim, o cara, mas não é. Tem que começar a entender que não é. O que tu sabe fazer muito bem, nem todo mundo sabe. Assim como outras pessoas sabem fazer coisas tão bem, muito bem, que tu não sabe. Fala dessa relação, assim, por que o ser humano se afasta disso? Por que a gente tem essa síndrome meio de cachorro vira-lata, como eu falo? Cara, tem vários pontos, né? Tá. E o primeiro ponto é a nossa crença. E crença que não é crença espiritual ou crença religiosa, mas assim, aquilo que eu acredito que eu sou. A crença ela é dividida em 3 pilares: crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Tá. A base dela é a crença de identidade. Quem eu sou. E muitas vezes a gente se assimila quem eu sou com o teu cargo ou tua profissão. É essa que vem do 0 aos 12 anos? Não. Todas as crenças, as 3 elas são formadas, né? Não é que a gente não forma crenças depois, porque depois a gente ressignifica elas. Mas a maioria delas é até os 12. Porque uma criança não tem filtro. Então tudo aquilo que ela ou escuta, ouve, sente, ela traz como verdade. Mas o primeiro ponto é, cara, eu preciso acreditar que eu sou de fato capaz. E aquilo que eu tô fazendo é algo diferente. Porque eu começo a fazer tanta coisa no automático e escutar tanto xingo, tanta rejeição, tanto não. E o mundo lá fora, ele é muito injusto. No seguinte ponto. Cara, as pessoas, o Joel inclusive fala isso, as pessoas não te devem nada. Então muitas vezes a gente faz algo e a gente fica esperando reconhecimento. Só que as pessoas às vezes que estão próximas a gente não vai reconhecer por aquilo que você tá fazendo. Porque você tá andando na contramão. Então quando eu decido fazer um evento pra colocar 1.000 pessoas em Pelotas, fazer a primeira vez, ser o pioneiro disso, cara. Como eu estou sendo pioneiro, eu vou ter que entrar na mata com machado e cortar ali Não tem ninguém na frente, não tem ninguém que já fez isso pra poder falar... Dá certo, tem um Ivan, caminho vem, legal. cara, vem que dá certo. Mas o grande ponto, quando a gente olha isso pra outros lugares, pessoas que já fizeram, Ivan, você nunca vai ser criticado por um cara que tá acima de você. Um cara que já fez mais que você. Ele vai olhar pro teu caminho, pro teu processo e falar, cara, continua, eu já passei por isso. Mas ele nunca vai te criticar. E ao contrário das pessoas que estão ao nosso redor. Elas têm medo, talvez, que você consiga fazer, que dê certo. E essa síndrome do cachorro vira-lata que você falou é justamente a síndrome que eu tinha lá atrás do vagabundo, cara. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que me esforçar, estar ocupado o tempo todo, porque eu não me sentia merecedor. E tem um episódio que aconteceu comigo, cara, na 2020, 19, 20. E eu falo um pouco sobre isso, sobre a crença do merecimento. Eu não me achava merecedor, eu já lia muitos livros e tal, mas eu não achava que eu era merecedor daquilo que eu queria, de fato, ter. E aí um dia a minha cunhada me chama pra ir num shopping, lá em São Paulo. Na época eu tinha acabado de realizar meu sonho de comprar o carro que eu queria, enfim. E aí fui pra lá, cara, quando eu cheguei lá, tipo, eu tava me achando. Cara, era o pior carro que tinha ali. E aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, cara, me veio um sentimento ruim naquele momento, falei, cara, eu quero ir embora. E aí, tipo assim, sabe quando você roda no shopping e fala, cara, eu não consigo comprar nada aqui. O que eu tô fazendo aqui? E é um sentimento justamente de pequenez. Porque, cara, essa realidade, ela só não é minha nesse momento. Mas eu tenho que já abrir minha mente pra que como que eu posso criar caminhos pra que alcance ela lá na frente. E todas as pessoas que alcançaram tudo isso, que vivem, de fato, hoje com muita prosperidade em várias áreas, em algum momento ela teve que começar.
E o grande ponto é, todo mundo que é grande, um dia ela teve que começar pequenininha. Ela teve que começar ali, talvez com pouco recurso, com pouca influência, pouco apoio, poucas amizades. E quebrando, cara. E quebrando a cara, aprendendo, caindo. E sem ter apoio suficiente, sem ter a certeza que ia dar certo. Talvez ela só tinha ali a paixão no coração dela, um fogo ardente. Fala, cara, eu vou fazer, não tem como dar errado. Mas aí volta quando você olha de forma racional. Você fala, cara, não tem como dar. Mas o que de fato move é a nossa paixão e aquilo que a gente acredita. Então eu acredito que esses 3 pontos, cara, movem muito. Você saber quem você é, ter o pilar claro naquilo que você faz. E a gente fez alguns exercícios em relação a isso. A você fazer um exercício diário, cara, de identidade. Cara, quem eu sou, por aquilo, quais são os pontos que eu sou grato. Porque chega um momento da nossa vida, cara, que cai muito essa ficha no final do ano. Sempre no começo do ano eu vou lá, renovo minhas metas, enfim, faço meu quadro. Eu gosto sempre de fazer com imagens, por quê? Porque a nossa mente ela não consegue gravar simplesmente texto. Quando eu falo assim, Ivan, lembra de alguma época da tua vida que, cara, que foi muito importante pra você, o dia talvez mais feliz. Você vai lembrar em uma forma de imagem. Se eu falar assim, cara, não pensa num elefante azul. Tu vai pensar em imagem. Então, tipo assim, quando a gente coloca isso em imagem, isso traz mais clareza. E aí, no final do ano, eu vou lá e renovo essas fotos. Eu tiro aquela foto da internet que eu coloquei e eu começo a colocar a minha foto, que eu já realizei. E quando você começa a trocar essas fotos, cara, é um recado poderoso que você tá dando no teu cérebro. Cara, tudo aquilo que eu me comprometo, eu faço. É a mesma coisa que você acabou de se comprometer aqui no último episódio. Cara, eu vou estar em Punta del Este, eu vou fazer a competição e daqui a pouco tu bota uma foto de outra pessoa no Legendários, eu vou fazendo a competição daqui e no final do ano tu bota uma foto tua, cara. Qual que é o recado que você tá mandando pra você? Cara, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço. Eu sou competente pra aquilo. E chega um momento que você vai começando a se amar um pouco mais, porque, enfim, a gente acho que Deus, ele já preparou, ele não dá um sonho maior do que você possa realizar, cara. Então, ele não vai te dar um sonho ali que você não consiga, de fato, alcançar aquilo, né? Então, eu acredito que seja nessa visão. Sabe que a questão da crença do cachorro vira-lata, além da questão da infância, eu acredito muito na questão do ambiente. Eu fico muito pensando assim, essa coisa de ser pioneiro. Vou desbravar, vou pegar a foice, vou sair limpando. Cara, exige uma baita coragem. E ao mesmo tempo tu fica olhando assim, será que as pessoas estão afim que eu faça esse movimento? E às vezes a questão de tu te sentir meio cachorro vira-lata é que daqui a pouco realmente tu fica pensando, talvez eu Talvez eu nem seja. vale a pena. Por que eu? Por que eu faria isso? Por que eu seria o primeiro da minha região a fazer tal coisa? Então, acho que o ambiente também, porque se tu tá num lugar onde a prosperidade, onde a mentalidade é de prosperidade, onde as coisas naturalmente tendem a dar certo, muito provavelmente pensa, cara, eu vou fazer tal coisa. A chance disso dar certo é altíssima. A régua é lá em cima e a galera tá performando. Então, eu vou fazer uma coisa legal? Beleza, vai funcionar. Outra coisa é quando a galera tá meio adormecida, a galera, pois é, dá trabalho, tu pensa, cara, será que vale, velho? Será que vale o esforço? Será que vale o esforço? Aí eu te pergunto assim, essa mentalidade de tu visualizar algo, que é muito parecido com a pergunta que eu fiz pro Cibi, assim, cara, visualizou, tu tem que ter constância para chegar lá. Essa mentalidade de tu visualizar algo, no teu caso, tu faz o quadro dos sonhos. O fato apenas de tu mentalizar, ele faz com que o universo trabalhe ao teu favor, ou ele faz com que o universo trabalhe ao teu favor, mas a nível de consciência faz com que tu tenha comportamentos e atitudes que te aproximem disso. O que acontece? Tudo aquilo que... Imagina alguma vez na sua vida que você falou, cara, eu quero comprar tal carro. Tá, eu Talvez fiz isso já. Já fez já fez isso. Você começou a ver vários carros daquele modelo na rua. Você falou, cara, parece que todo mundo comprou esse carro agora, só porque eu quero. Então, nossa mente ela não consegue separar aquilo que é imaginado daquilo que é real. Tá. Então, antes de eu ter qualquer coisa na minha vida, quero crescer, quero prosperar, eu desenho aquilo de fato e eu comecei a mentalizar e de forma intencional, né, me concentre e tal. Cara, o meu cérebro ele tá tendo experiência, ele tá indo lá no futuro, vendo aquilo que eu quero de fato. É real isso. Exatamente. Você vai no futuro, vê aquilo que você quer e depois você tem comportamentos com aquilo. Porque acontece, como que eu vou conseguir conquistar algo se eu nem sei o que de fato eu quero? Como que eu vou conseguir? Aquela pessoa, às vezes, quando eu tava na parte comercial, que eu fazia venda direta, a primeira pergunta que eu fazia é, cara, qual que é o teu sonho? E as pessoas têm vergonha de falar o sonho. Porque talvez ela tenha medo daquele sonho ser, tipo, bizarro. Um sonho muito distante. Cara... elefante azul. Tem medo, igual o vídeo do cara, quero ser jogador de futebol. Ele falou, cara, calma aí. Então, o que acontece? As pessoas têm medo de visualizar, medo de sonhar.
E quando eu mesmo reduzo a minha meta, cara, quando eu mesmo paro de começar a enxergar isso, tanto é que nos exercícios a gente fala, cara, no mundo onde tudo é possível, onde não existe limitação. Porque se eu olhar pra minha realidade, talvez a minha realidade ela fala que, cara, é Muito impossível você distante. fazer isso. É impossível, Ivan, você sozinho criar um podcast, criar um evento de 1.000 pessoas, fazer tal coisa. Mas quando você começa a visualizar isso antes, cara, o teu corpo ele cria comportamentos para que você possa se conectar com pessoas, você começa a criar caminhos e eu acredito também que, cara, Deus ele bota ali também as pessoas certas no horário, no momento certo para que você possa, de fato, fazer aquilo. Desde que você queira e desde que você esteja comprometido com aquilo que você falou. Porque muitas pessoas querem da boca para fora. Cara, quantas pessoas gostariam de fazer um evento como esse? Cara, ou de querer ter o Joel aqui em Pelotas? Várias. Mas quantas pessoas, de fato, se comprometem a poder vir aqui, a poder pagar o preço, talvez a poder comprar o ingresso? Às vezes a pessoa começa a colocar vários empecilhos para não fazer. E é como uma desculpa, é como uma fuga para aquilo que ela de fato precisava assumir e dar um pontapé. Tu conhecendo muita gente e ajudando muita gente nesses teus anos já como coach e em toda a tua questão de terapia comportamental, tudo ajudando essa galera, qual que é o problema mais comum, assim, que tu tem visto da nossa geração, assim? O que tem acontecido mais comumente que tu fala, pô, cara, a galera tá... É meio que uma síndrome, assim. O que tu sente muito? Eu acredito que a comparação, cara. Comparação? A comparação de forma desleal. Porque hoje é muito fácil a gente se comparar. Antigamente você olha, a pessoa não tinha celular, não tinha internet, então eu tinha comparação com o meu bairro, com o meu vizinho. Hoje eu Colega da olho, escola? na escola. Hoje eu abro o Instagram, eu me comparo com pessoas de longe, com pessoas que têm muito mais do que eu. E sempre vai existir pessoas mais bonitas, mais ricas, mais legais e também piores, cara. Então a comparação é o primeiro ponto. Só que as pessoas não sabem separar isso. Cara, quando eu olho a pessoa prosperando, eu posso ver isso como uma inspiração ou posso ver isso como, cara, podia ser eu. E eu não fico feliz pelo sucesso daquela pessoa enquanto a minha ainda não chegou. E essa comparação, ela mata, cara. Isso É aí porque... questão de comparar o teu bastidor com o palco do outro, né? Exatamente, porque Tá, sabe todos os teus BO, mas o outro cara tu só tá vendo viajando, tirando foto na primeira classe lá. porque hoje, querendo ou não, tipo, o Instagram, hoje, as redes sociais, a gente posta o que a gente quer, na forma que a gente quer, quando. Então a pessoa acha que aquilo ali é É o o mar de normal. rosas, é o normal. E não é, cara, é a exceção. Então quando você traz pros bastidores, cara, e traz essa comparação como algo, cara, qual capítulo que esse cara tá? Porque eu fui muito imaturo, Ivan. Em um momento da minha vida eu era o cara que, Léo, vamos fazer tal coisa, vamos. Qualquer coisa que me chamasse eu queria fazer. Eu queria buscar um atalho. E as pessoas estão muito nisso, cara. Normal, né? O No atalho tá normal. bem normal agora. O atalho é normal. Então, cara, eu me comparo e aí se eu não consigo fazer aquilo com o que eu sei, eu vou buscar um atalho. E aí onde as pessoas começam a ter a ganância, entrar em vícios, fazer coisas absurdas, perder dinheiro, perder valores, princípios pra tentar colher aquilo que as outras pessoas têm e que talvez a pessoa já tá há vários anos trabalhando, criando e você vê o bastidor dela e fala, cara, eu quero ver o palco dela, cara, eu quero isso pra amanhã. Não acontece. Cara, eu fico pensando muito que tu falou sobre a comparação, né? Hoje a internet ela tem esse poder de ajudar o cara a crescer. Então, tipo, pega uma marca, tu consegue usar a internet. Tu pega uma marca pessoal, tu consegue usar a internet. Um palestrante consegue usar a internet. Mas ao mesmo tempo tem o cara, aquele que vende o X mil reais por dia, arrasta pra cima, esse curso. Como é Sim. que eu comprei minha Lamborghini? Como é que eu comprei minha Porsche em 30 dias e tal? Uhum. E se o cara não tiver a cabeça no lugar, realmente, principalmente essa juventude, Sim. porque tu pensa assim, daqui a um tempo, tu vai contratar uma galera que tá acostumada a ver tudo muito rápido, tudo muito, o que parece, né? É rápido, é fácil. Pra Como é que ontem. tu não tem, com 30 anos, tu não tem 1 milhão, uma casa, uma Porsche, uma Lamborghini? É um troço assim, cara, tu é anormal. Sendo que o normal mesmo é tu plantar, ter constância, semear e um dia colher. Eu fico pensando, o que vai acontecer com essa geração se não tiver uma mudança de mentalidade de, cara, não vou construir nada pra 10 anos, velho. Não vou fazer. Imagina, antigamente, o que era o sonho de um recém-formado? Sei lá, um trainee. O cara entrava numa empresa, entrava em tal cara pra um dia ser tal coisa. Depois, beleza, o empreendedorismo tomou conta. O Uhum. empreender é legal. Ficou cool. Empreendedorismo era uma palavra que não se falava, né? O cara Sim. tinha uma empresa, era empresário. Uhum. Empreendedor é uma coisa dos Dono, chefe. últimos, 8, 7 anos aí. E aí, hoje eu fico pensando, cara, daqui a pouco nem empreender mais vai fazer sentido pro cara. O cara vai dizer, quer abrir um CNPJ, pagar imposto, crescer, vai Demora. contratar, demora. O que tu imagina que vai acontecer, tu que estuda a mente humana, assim? Porque eu só vejo, né? Eu sou um cara que, bom,
Lido com outras pessoas, a galera que eu tenho trazido pra perto é a galera que quer evoluir, quer conhecer outras pessoas e tal, e que já entendeu que o game é que nem o Geraldo Rufino, quebra 6 vezes pra depois dar Uhum. certo. Fica devendo, vai de novo e tal, que é a vida, essa é a vida real, que é um dos objetivos que eu tenho com o podcast, trazer Uhum. essa questão real. Não te preocupa isso? Ivan, eu aprendi muito com a minha noiva, cara. Teve um período, eu acredito que todo mundo, em algum período da vida, você é imaturo, você quer buscar também um atalho. Sim. E aí você, como você falou, cara, você é o diferentão, você não sabe fazer nada. Todo mundo sabe fazer dinheiro, todo mundo tá numa Porsche, todo mundo tem aquilo. E, cara, por que só pra mim não dá certo? E aí, cara, com 18 pra 19 anos ali, via vídeo na internet, cara, como poder fazer tanto dinheiro rápido. E aí teve uma época que eu comecei, cara, a fazer day trade. E aí, primeiro dia eu fiz R$ 80, segundo dia 80, terceiro dia 80. No quarto dia eu já tava fazendo planos como é que eu ia gastar durante 30 dias os 80 que eu tava ganhando por dia. E aí no quarto dia eu quebrei menos R$ 500. E cara, aquilo pra mim foi um choque. E aí depois eu comecei a ter um pouco mais de maturidade porque eu era um cara que tomava decisão muito rápido. E aí minha noiva ela começou a falar assim, cara, vamos deixar isso aqui pra gente tomar a decisão daqui 2 dias, daqui 1 dia. Começa a pensar. E o Caio, ele fala uma coisa que faz muito sentido pra mim. Essa decisão que eu vou tomar agora, cara, faz sentido pra mim. Vai ser bom pros próximos 10 minutos, próximos Acho 10 muito meses legal. e 10 anos. Porque às vezes eu quero algo pra poder saciar a dor ou o prazer que eu tô tendo nesse momento. Você falou da galera que tá vindo agora, a geração, enfim. Eu acredito que todo esse imediatismo, cara, ele vai fazer com que as pessoas entrem em atalhos, que elas entrem enfim, em cassinos, em coisas que não vão trazer retorno de fato, duradouros. E lá na frente elas vão precisar fazer o quê? Vão estar num ambiente, num momento difícil. E o momento difícil, ele forja homens fortes. Né? Então tem aquela frase, né? Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos e tempos fracos, homens fracos criam tempos difíceis. Então é um círculo. Então daqui a pouco essa mesma geração ela vai estar passando por momentos difíceis e o cara que ele não se fortalecer naquele momento e de fato carregar pilares sólidos e se conectar com pessoas que já estão fazendo, que já estão num caminho, que querem de fato ensinar, ele vai ficar no meio do caminho. Ele vai começar a desistir do sonho dele. Porque aquele cara que ele é sonhador, mas ele começa a bater 1, 2, 3 vezes no atalho, ele fala, cara, não é pra mim, eu vou desistir. E ele joga o sonho dele na gaveta e acaba seguindo a manada. O processo de coach, assim, de tu pegar alguém como um paciente teu, geralmente ele vem da dor, ou daqui a pouco a pessoa tá buscando autoconhecimento, ela tá bem, mas ela tá, enfim, querendo evoluir. Como que a galera chega em ti, geralmente? Eu cheguei através do Luciano, Uhum. ele falou, cara, tu tá no fundo do poço, velho. Te ajudar lá, te indicar um cara pra te ajudar. Mas como que funciona no geral, assim? Cara, o processo de coaching é um processo de alta performance. Tá. Então, o cara que tá na média, a maioria das pessoas estão na média. A gente aprendeu que, cara, 6 passos de ano, então não preciso me esforçar mais. Brasileiro. Brasileiro é Jeitinho assim. brasileiro. Então, quando eu quero ter um pouco mais que a média, eu preciso de alta performance. Tá. Então, é o desejo. Só que o ser humano, ele move muito mais pela dor. Então, ou a gente move pela dor ou pelo prazer. E quando o cara, ele tá em um momento de, cara, meu casamento tá acabando, minha empresa tá falindo, eu tô mal emocionalmente, tá tudo errado, ele é um grande pilar. Que o cara... Vou buscar ajuda. Vou buscar ajuda. Porque às vezes quando o cara ele já tá tendo... Às vezes na média, a maioria das pessoas, cara, não tá tão ruim assim. Então, de boa, não preciso de ninguém, tá legal. Agora, quando o cara tá na merda, ou ele vai buscar ajuda e abaixa a guarda, tem um pouco... E é um ato de humildade. Porque imagina só, principalmente pra nós que somos homens, a gente tem o ego inflado. Então, cara, como é que eu vou chegar pra alguém e falar que eu tô quebrado? Como é que eu vou chegar pra alguém nesse momento que às vezes eu posto no Instagram, que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, e falar, cara, eu não tô bem emocionalmente. Então, isso é um ato de humildade gigantesco. Você precisa esmagar teu ego pra poder fazer isso. Então, quando o cara chega, cara, a gente consegue fazer mudanças rápidas porque, a primeira ponto, a pessoa, ela não tá tendo, de fato, clareza de quem ela é. E aí, depois que ela começa a recuperar essa consciência de onde ela tá, a gente define um plano claro. Cara, pra onde você quer ir? Porque não tem como eu focar no 1 milhão se eu tô cheio de, cara, talvez uma luz atrasada. Então, cara, primeiro vamos focar na luz atrasada, vamos acertar isso e agora qual que é o próximo passo? Porque uma meta, se ela não tiver pequenas conquistas próximas, ela acaba sendo muito distante, eu acabo desistindo no meio do caminho. Então, cara, o meu primeiro carro eu quero que seja uma Lamborghini. Mas se eu não tenho nenhuma bicicleta pra andar, cara, eu vou achar que
no segundo mês, que é muito longe, e eu não vou conseguir. Então, o papel do coach é justamente isso, fazer com que a pessoa, através de um processo de perguntas, a gente fala PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria, é onde eu questiono a pessoa para que ela possa trazer à tona, cara, quais são os problemas e o que você pode fazer com isso. E o primeiro ponto desse processo é trazer autorresponsabilidade para as pessoas. Porque se o cara ele se vitimiza, se o cara ele acha que todo mundo é responsável pelo problema dele, não existe coach que é capaz de mudar isso. O cara precisa, de fato, reconhecer, cara, eu errei e o que eu posso fazer para poder recomeçar? Tô aberto. Quais são os principais pontos que vocês tocam, assim? Família, Cara, profissional? a gente trabalha em 11 pilares. Tá. Primeiro, pilar espiritual, parentes, né, que são pais e irmãos. Conjugal, filhos, saúde, servir. Intelectual, financeiro e emocional. E finanças. Tá, e geralmente as crenças, elas impactam em todas ou em algumas? Exemplo, por exemplo, o cara vem de uma família empreendedora, onde o pai quebrou, minha jornada. Ah, família empreendedora, meu pai quebrou uma vez, tal, tomou as decisões dele. Minha mãe começou a vender roupa de sacola, pá. Aí tu vê, admira um, não admira tanto o outro, legal a atitude de um, do outro. Aí eu vejo isso agora como pai, tá? Dia desses, há 2, 3, 4 anos atrás, aconteceu uma coisa com um dos meus filhos e eu tive uma atitude igualzinho ao meu pai. Eu me vi no meu pai, falei, cara, igualzinho, velho. E aí eu vi que eu repeti uma atitude do meu pai, que eu não gostei da atitude que eu tive, e falei, cara, não, esse foi meu pai. Um dos motivos pelo qual eu percebi que a gente repete as atitudes dos pais é quando eu fui pai e agi da mesma forma, a mesma fala. Eu falei, É uma cara, ficha vi ali na meu pai, hora. velho. E eu fiquei pensando, não, isso aqui eu preciso mudar, beleza. E aí eu te pergunto assim, essas crenças limitantes, isso que a gente visualiza quando a gente é criança, ele reflete nos nossos negócios, já sei, Sim. reflete no teu resultado, até de tu ter, eu vejo o Elton Euler, né, que Uhum. fala sobre o merecimento, sobre Sim. permissão, né? Fala um pouco disso pra mim, assim, porque teoricamente, se não tivesse o estudo, né, da mente, a psiquiatria, a psicologia, o cara que é leigo, se parar pra pensar assim, cara, meu pai fez uma atitude, cara, isso não tem como impactar no quanto dinheiro eu tenho no bolso. Mas tem, né? Cara, o que acontece? Pega pela criação que tá sendo dos seus filhos. Tá sendo totalmente diferente, talvez, de como seus pais se criaram. Totalmente. Existem vários pontos. Primeiro que quando a criança, ela passa por momentos desafiadores, ela cria ali uma certa casca, né? Um certo... É uma cicatriz que ela cria ali. Só que acontece, se eu trago isso como verdade pra mim, imagina só, lá atrás eu fui criticado pelo meu pai, fui rejeitado, talvez eu apanhei por ter começado algo novo. Cara, eu tentei fazer algo sozinho e eu errei, eu apanhei. Imagina qual que é o recado que eu mandei pra minha mente, cara, eu nunca mais posso ousar, nunca mais posso tentar fazer algo diferente. E aí eu cresço, começo entrar num trabalho, e aí parece uma oportunidade de poder empreender, de abrir um negócio e falar, cara, mas eu não posso usar. Porque se eu usar, eu vou receber o quê? Eu vou receber chumbo, eu vou receber pancada, não vai dar certo. E isso tudo talvez por conta de uns simples atos que eu vi, ouvi e senti. Mas na maioria das vezes, nesse momento, inconsciente. Inconsciente? Não é todo mundo que tem esse autoconhecimento de saber, isso aqui é porque um dia o meu pai... Não, exatamente. Tem muitas pessoas, às vezes, que elas nem lembram. Quando Da a gente começa a situação. fazer o processo, né, na primeira sessão, às vezes a pessoa não lembra. Segunda, terceira, na quarta sessão, cara, aconteceu isso comigo. Aconteceu isso lá atrás, e aí agora eu entendo, agora faz sentido. Só que a gente precisa ser maturo também, o Ivan, de entender que não é porque eu passei por problemas lá atrás que eu vou ser assim pro resto da vida, cara. Então, tudo aquilo que eu passei, vivi e senti me trouxe até aqui. Mas agora, o que eu vou fazer com isso? Eu A preciso buscar partir ajuda. daqui. Eu preciso ressignificar. Senão, seria um peso muito forte, cara. Imagina só, todo problema que eu tenho, eu jogo em cima dos meus pais. Cara, você como pai, provavelmente você faz o melhor que você pode. Você se entrega ao máximo, você busca ajuda pra poder criar eles bem, poder dar uma educação. E os nossos pais não tiveram a informação que a gente tem hoje, mas provavelmente eles deram o máximo deles. Então, o primeiro ponto é perdoar eles por essa culpa de achar que eles são responsáveis por tudo. E segundo, cara, começar a olhar de forma intencional pra mim. Cara, esse comportamento que eu tenho, às vezes essa autossabotagem, toda vez que eu tô diante de uma oportunidade eu travo, toda vez que eu tô diante de um problema, eu corro dele. Cara, o que eu preciso fazer pra poder olhar pra isso? Quais são os comportamentos que eu tô tendo? E aí talvez lá atrás eu tive uma repreensão
que me desencadearam essa crença. Então eu preciso ressignificar isso. Como que eu faço isso, Léo? Através de um forte impacto emocional, através da visualização que a gente faz, através de fazer você ir no passado, fazer você também ir no futuro e ressignificar isso, e também através de repetição. Tem exercício que a gente faz, porque o que acontece? Se eu repetir todos os dias, inclusive tem já uma frase conhecida, treina até se tornar. Às vezes eu tô fazendo um processo, tem um exercício que a gente fala que chama Eu Sou, que eu escrevo várias vezes aqui, minhas características positivas, e a pessoa fala assim, Léo, eu não consigo, cara. Eu escrevi 5. Eu tive agora um encontro semana passada, onde a gente foi falar com algumas mulheres, e lá, algumas preenchiam lá, cara, 30, 40, rapidão, em 10 minutos. Outros, cara, parou na 4ª. Aquela pessoa tem um problema de identidade. Provavelmente ela passou por um forte impacto emocional lá atrás. Porque ela não reconhece os valores dela, ela não tem autoestima, ela não confia nela, ela não sabe quem de fato ela é. Então isso implica totalmente no trabalho dela. Como eu vou dar o meu melhor, como eu vou de fato entregar tudo aquilo que eu posso, se, cara, eu não acredito que eu sou bom o suficiente pra isso. Se meu pai lá atrás falou que eu não ia conseguir, que ele não tinha orgulho de mim, que eu era um burro, que eu precisava arrumar um emprego de verdade, alguma coisa nesse sentido. Principalmente para empreendedores, né? Cara, vai arrumar um emprego de verdade, vai fazer tal coisa, para de ficar querendo inventar as coisas. De inventar moda. Para de inventar moda. Cara, porque é bem que tu falou, tu deve dar o teu melhor. Com certeza não, mas a gente acredita que a grande maioria dos pais que decidem ter filhos, eles se dedicam ao que eles, na sua limitação, né? Sim. E acaba que reflete nos filhos mesmo tu te esforçando, assim. E naquele dia que eu fui igual ao meu pai, eu pensei, cara, ainda bem que foi uma vez só. Foi nada demais, assim, mas uma fala do tipo bem limitadora, assim. Uhum. Deixa que eu faço. Cara, igual, velho. E eu me corrigi naquele dia e falei, não, a partir de agora eu tenho que cuidar muito isso. E ao mesmo tempo eu tenho que cuidar pra também não ser um pai tão passivo, assim, né? Que Exato. deixa tudo e que... É difícil ainda mexer com o Cibi, ele tava lá um dia antes de tu chegar. Aí eu sei que foi na hora de ir no colégio. Foi o dia que tu chegou às 18 horas, a gente ia levar as crianças a 1 hora. Fazia 5 minutos, assim, que eu tava... Vamos pro carro, daqui a pouco eu falei... Não, deu. Vamos pro carro. Eu falei, Cibi, isso aí aqui é ser pai, velho. É amor, carinho, daqui a pouco assim, deu. Parou aqui, a gente... Aqui, chegou. Aí tá, entraram no carro, foram, sabe? Falei, isso aí ser pai também, tem que dar uma segurada aqui. Porque senão tu vira passivo demais também. Porque dar limite também é amor, cara. É isso. Porque... Não vira uns monstrinhos, como a gente fala. Porque se a gente parar pra pensar, cara, quando a gente olha pra talvez alguns conhecidos, amigos e tal, você vê pessoas que foram... Os pais foram muito permissivos. Que a pessoa teve... Tudo ela teve, ela não teve não na vida dela. E quando ela começa a ir pro mundo, cara, o mundo vai dar não. O mundo mais vai... não do que sim, né? O mundo vai te dar mais não do que sim. O mundo vai te bater lá fora. E se você não souber lidar com isso, cara, não adianta eu voltar pra mãe chorar. Talvez ela não vai estar ali o tempo todo pra poder resolver meus problemas. E tem problemas que só você pode resolver. Principalmente alguns problemas que são emocionais, problema de saúde, problema de relacionamento. Tem coisas que ninguém pode fazer por você, cara. Então esse limite, talvez que você, em alguns momentos os pais precisam fazer, ele é essencial para que você forje ali pessoas fortes, pessoas confiantes. E tem uma frase, cara, que faz muito sentido pra mim, que é o seguinte: não encoraje fraqueza. Não encoraje fraqueza. Não encoraje fraqueza. Quando eu comecei no multinível, eu escutei isso de um cara, e ele falou o seguinte: a primeira apresentação vai ser uma bosta. Vai ser horrível, que seja logo. Então, por quê? Porque a segunda já vai ser melhor, a terceira vai ser melhor. Seja logo, muito boa. Que seja logo. Então, quando você aprende a fazer, você acha que você é bom, e aí você vai ensinar outra pessoa, a primeira dela vai ser ruim. Você fala, cara, deixa que eu faço. Sabe, não, pode deixar que isso que eu mesmo faço. Às vezes com filho também acontece, com pessoas que estão iniciando na empresa. Cara, deixa que isso que eu sei fazer. Só que quando eu faço porque eu acho que eu sou o melhor, cara, eu tô encorajando a fraqueza. Porque da próxima vez aquele cara não vai conseguir fazer. Ele não vai querer fazer, porque não, pode deixar que o Ivan faz. Pode deixar que outra pessoa faz. Então isso encoraja a fraqueza. Então sempre no momento de oportunidade que a pessoa tem de sair da zona de conforto, de se expor, de sentir dor ali, de sentir o frio na barriga, cara, ele precisa fazer. E os filhos, enfim, tô tendo a oportunidade de estar lá junto contigo hoje, e a forma como você tá criando e como liderando ali tá sendo muito bacana. Tô tentando. Qual é o momento que tu acha que tu acredita que a pessoa precisa buscar ajuda? Não precisa chegar lá no fundo do poço, né? Cara, primeiro ponto, eu acredito que quando a pessoa tá inconformada, ela tá ali... Cara, isso pra mim eu não quero que... Primeira coisa, eu tenho que ter um motivo claro. Porque se eu não tenho um motivo claro pra poder fazer, talvez pelos meus filhos, pela minha família... Porque muitas vezes a gente move quando a gente tem um porquê muito forte. Então, cara, às vezes eu tô fazendo várias coisas e do meu jeito não tá dando certo.
Cara, eu tô dando meu máximo, eu tô esgotado, eu tô trabalhando muito, mas sabe quando parece que eu tô fazendo tudo e nada funciona? Sei. Eu passei por isso uma época. Eu também. Teve uma época que eu saí de casa às 6, 7 da manhã, chegava às 11 horas, meia-noite, dando treinamento em outras cidades, e eu achava que aquilo ali era o melhor caminho. Mas era uma fuga. Porque eu não tava, do jeito que eu tava fazendo, eu tava desequilibrando todas as áreas. Cara, comendo mal, sem tempo pra família, sem tempo pra minha noiva. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso de ajuda de pessoas que já sabem o caminho. Porque se desequilibrar for sempre assim, cara, isso não é vida. Lógico que eu preciso desequilibrar em algum momento. Porque Não tem como estar sempre... não tem como você estar sempre equilibrado, né? A grande questão é, cara, como que eu posso fazer pequenos exercícios durante o tempo que eu tô desequilibrado para que eu consiga arrastar tudo junto, para que eu consiga ter pontos positivos em outras áreas. Porque imagina só, tava criando esse evento, esse é um ambiente. Essa semana tá sendo totalmente conturbada, talvez pra ti. Totalmente. Talvez você não tá dormindo bem, talvez você tá, né, tendo poucas horas de sono, comendo, enfim, bem rápido ali, Sem treinar, menos sem tempo com os treinar e filhos, tal. Você tá menos tempo com a desequilibrando. esposa. Só que isso é temporário. É isso. Isso tem data. Então, quando o cara, ele tá num ambiente onde ele fala, cara, eu quero sair da média, eu quero crescer, e eu tô inconformado com o que eu tô fazendo agora, eu tô disposto a mudar, ele precisa buscar ajuda. Porque ajuda, cara, quando você vai buscar ajuda tanto em livros quanto em profissionais, enfim, você tá encurtando o teu tempo de aprendizado. Quando você pega um livro pra ler, cara, eu era um cara que eu não gostava de ler. Até na escola eu só tinha lido um livro, chamava O Alienista. Era de uma professora lá que ela de português, e aí todo mês ela passava um livro. Só que esse livro tinha 2 capas. Então cada mês eu pegava uma capa diferente, mas era o mesmo livro. Eu sabia o resumo, não queria ler. E quando eu saí e eu fui empreender, eu falei, cara, eu preciso ser aluno. Eu preciso estudar, aprender. E aí, só que isso é um ato de humildade, é um ato de aprendizado, porque se você não estiver aberto a poder reconhecer isso, cara, não vai mudar. Você pode procurar ajuda. E foi um dos motivos que fez eu fazer uma transição pro coach. Foi quando você começa a falar para pessoas que não querem te ouvir. Então, quando você tá falando muito e a pessoa não tá disposta a te ouvir, cara, isso traz... A pessoa não vai aprender contigo. Pode ser o Joel, a pessoa que vai estar aqui amanhã. No Joel, se ela vier pra cá com o copo cheio, cara, Não tem espaço pra entrar, não né? tem espaço pra entrar. Não agrega. Ô, Léo, pensando assim num pai de família, no meu caso ali eu tô com 38, tava com 37 anos. Num momento eu me vi muito bem financeiramente com meus projetos, tal, né? Num outro momento tudo perdeu sentido, porque a gente tava crescendo rápido demais, qualquer pessoa servia, qualquer franquia, ok. Cara, tudo... Muito que eu falei com o Cibi ontem, assim, de manhã, antes de tu chegar. A gente tá falando sobre isso. Chega uma fase da vida que tu aceita algumas coisas. Tu aceita o franqueado que não é o ideal, tu aceita o parceiro de negócio que é o que tem, porque é o momento, porque tu acredita tanto no teu projeto que às vezes o que tu precisa é do caixa inicial, às vezes tu precisa é abrir uma cidade, porque tu entende que aquela cidade pode abrir outras portas pro teu negócio e tal. Chega um momento que tu para de aceitar isso. E aí, quando tu para de aceitar isso, sobe o nível de exigência e tu entende, cara, isso aqui eu quero, isso eu não quero. Maravilha. Que conselho tu dá para um cara que tá nessa fase de sobrevivência financeira e ele quer ter as coisas, ele tem esse desejo de ser bem-sucedido financeiramente, de conquistar as coisas, ele vê que o projeto dele é bacana e que ele tá faltando ou é um sócio, ou é um investidor, ou é uma oportunidade, e ele tá naquela fase do eu topo tudo, que eu já vivi, talvez tu tenha vivido, talvez o Cibi Sim. ou algum parceiro nosso já tenha vivido também. O que tu enxerga hoje? Quais são os malefícios que esse cara pode levar para a vida dele? O que ele pode evitar se ele não mergulhar nesse caminho? E o que ele pode ganhar se ele conseguir não ceder Não e não ir corromper. contra os valores? Eu acredito que todo líder, né, em qualquer área, ou pessoa que está à frente do negócio, vai passar por desafios financeiros, vai passar por, enfim, desafios emocionais ali, principalmente com o time. E vai chegar um momento, cara, que você tá topando tudo porque o ambiente externo ali, as circunstâncias, os boletos, talvez eles estão te exigindo aquilo. Só que entre ter princípios ali, valores, chega um momento que você fala, cara, quando que eu vou dar um basta? Quando eu entender que eu sou maior do que aqueles boletos ali, maior que aqueles problemas, e eu preciso ter Boa. claro os meus princípios. Que é os meus princípios que me fizeram chegar até ali. Ser maior que os boletos, gostei. Eu preciso ser maior que os boletos, cara. Então eu preciso. Primeiro ponto, é o que você falou, cara, qual que são as estratégias que eu preciso fazer para que eu possa, de forma clara e sem atropelar esses valores, sair desse buraco. Porque uma coisa é clara, uma coisa é fato. Quando você tá dentro de um problema, Ivan, e você tá mergulhado nele, dentro do operacional, você não consegue enxergar talvez saída. Mas quando alguém de fora vem e fala, cara, Ivan, peraí,
Eu olhando esse problema aqui, olhando toda a situação sem vínculo emocional, cara, é muito claro, faz isso, faz aquilo. Só que às vezes a gente sabe que precisa ser feito, mas ali talvez eu vou ter que me desligar de alguém, eu vou ter que parar de fazer tal coisa, vou ter que abrir mão, talvez, de um estilo de vida que eu tô vivendo, vou ter que dar um passo atrás, abaixar a guarda. E isso é desafiador, isso tem vínculo emocional. Então, buscar pessoas com bons conselheiros é um grande passo. Porque são pessoas que já viveram o que você tá passando e é como é como quando teu filho chega pra você e fala, pai, eu quero fazer tal coisa. Você fala, cara, não tá na hora ainda. Quero dirigir o carro. Ainda não dá. Ainda não dá. Cara, vai chegar o momento. Só que saber pra quem pedir esse conselho é muito importante. Porque senão, às vezes, você acaba pedindo conselho pra pessoa que vai te sabotar. E não, Ivan, você tá errado. Você tem que fazer tal. Esquece disso. Você tá louco. Você fala, cara, putz, realmente eu não mereço fazer isso e tal. Deixa pra lá. E eu acabo jogando aquele sonho que era uma oportunidade, mas talvez estava no ambiente errado, fora. E isso é bizarro. Então, ter bons conselheiros é um grande ponto que faz toda a diferença. A gente sempre, na finaleira, tu já sabe, né? Tu acompanha o podcast, a gente sempre pede um recado final olhando pra tela. Só que antes de tu entrar no recado final, eu acredito que tu tem liberdade poética pra fazer o que a gente vai fazer. Além de dar um conselho pra essa galera que nos acompanha, que tá no fundo do poço, esses dias eu tava indo correr, era dia 11 de janeiro de 2025, eu saí pra correr e resolvi fazer um jejum espiritual, parar com o álcool, parar com o doce, porque eu senti que eu devia. 60 dias, vai fechar amanhã, inclusive. Já não tenho mais vontade de beber e muito pouco de comer doce, já virou hábito e tal. Só que quando eu entrei nessa ideia, né, quando me veio essa ideia e tal, eu estava meditando durante a corrida sobre o seguinte ponto. Eu tracei na minha cabeça uma linha horizontal, que seria a linha da performance normal, de um homem normal de 38 anos, casado, 2 filhos, tal, que tem uma empresa, ok? E eu estava pensando assim, eu tracei um objetivo, que é ser bem-sucedido no que eu faço, ter tempo de qualidade com a minha família, ter o meu momento lá de fé com a Thaís, aí as crianças acordam, a minha rotina e tal. Essa é a minha linha reta. Em alguns momentos eu vou me afastar para cima, ou seja, eu tô performando tri bem em todas as áreas, que é como eu tô essa semana. Essa semana não digo, mas como eu tô na minha vida. Cara, eu tô surfando uma onda ótima. Tô com energia boa, as coisas estão acontecendo, tô conectado com boas pessoas, financeiramente as coisas estão começando a acontecer, tá tudo bem. Então, boom. Aqui para mim mora um perigo, que é o perigo do relaxar. Eu tô bem, velho. Então amanhã eu vou dar uma relaxada, amanhã eu já não vou fazer a oração do dia, amanhã eu já não vou fazer a minha corrida, amanhã eu não vou trabalhar com tanto afinco como eu tava trabalhando, porque eu tô bem. E aí, naturalmente, cai um pouquinho. O que aconteceu na minha vida profissional? Bum, fiz a escolha, decolou. O negócio decolou, cresceu. Dararara. O que eu não usei? Filtros. As pessoas vinham, eu quero investir numa loja, eu quero ter não sei o quê, eu quero. As pessoas me pediam, eu dava. Eu era um doador. Cara, eu quero isso, toma. Quero fazer, vamos fazer. Ah, tu abre 2 lojas no mês? Ah, abro, porque eu achava top dizer que eu era rápido para abrir uma loja e tal. Eu errei na tomada de decisão. Só que eu tava tão grande que eu cheguei lá e eu parei de olhar pro básico. A venda do dia a dia. Eu fui aquele empreendedor que acertou, abre aspas, tanto que parou de fazer o básico. E quando eu parei de fazer o básico, eu passei dessa linha assim, ó, vuf, lá pra baixo. E foi quando eu quebrei. E comecei a meditar sobre isso e eu fiquei pensando, beleza, tô em retomada, tô muito próximo da minha linha, vai acontecer que daqui a pouco as coisas naturalmente. Exemplo, Joel, Caio, Flávio, Nigro, né? Esses caras passaram da linha, só que eles estão lá em cima assim, ó, beirando um teto todo o tempo. Eles estão assim, a linha tá aqui, os caras estão em cima da linha e pra cima, pra cima, pra cima. Na minha meditação era, a dificuldade está na minha cabeça, de passei, não deixar o ego te deixar cair da tua meta. Se deixar tu já, opa, tô vacilando aqui, tô com o ego muito inflado, tô trabalhando menos, já não tô me dedicando, tô indo, e não deixar chegar nesse ponto. Então, para mim, o desafio é me manter o mais perto desta linha, para cima, sempre para cima, mas se eu sentir que eu tô me aproximando dessa linha média, voltar para lá. Fiz todo esse contexto para te dizer que como que um cara que tem uma ideia inicial e as coisas. Porque o início não é difícil. Ah, fiz a ideia do evento, nossa, o primeiro foi top. Como é que eu faço disso aqui pra cima? Porque aqui vai ser uma linha nova que eu tracei. Como é que eu vou superar? Ah, mas aqui tá bom. Como o cara não se torna um homem medíocre e ao mesmo tempo ele, quando ele sobe, ele não deixar. Porque assim, o Joel fala de alta performance, né?
Eu fico pensando, o João é um cara que ele tá numa batida, quando tu acha que ele tá no ápice, ele lança um empreendimento imobiliário. Uhum. Quando tu acha que ele tá no ápice, eles têm uma outra ideia que a trinca muda de lugar e o faturamento vai pra não sei quanto. Os caras estão numa energia criativa que mantém os caras lá em cima. E eu vacilei tão feio nisso que hoje eu penso assim, cara, as coisas estão dando certo pra mim. Amanhã eu tenho que acordar com essa energia criativa de novo pra me aproximar lá de cima. Sim. Então, junta tudo isso, dá um recado pro cara que ele tá na parte lá de baixo da linha onde eu tava. Lembra que uma galera que já passou por aqui, 15 pessoas contigo, já deram um recado pra esse cara. Ele já tá no 15º episódio, quando ele chegou pra te escutar. Tanto no Spotify quanto no YouTube. Esse cara, ele tá lá, mas ele já tá tomado a decisão que ele vai sair de lá. Então tu imagina que esse cara ele já saiu no episódio 14 lá do CB, ele falou, cara, agora você é corredor, atleta e não sei o que, mas tudo mais que o CB é. Maravilha, o cara já não tá no ponto lá embaixo. Ele começou a crescer, ele virou o Ivan. E ele tá rompendo essa barreira de, tipo, a minha vida tá ficando boa. Ele tem o medo de voltar pra lá, porque eu sei, eu já senti. Ele quer chegar lá e ele vai chegar, ok? Porque ele tá com a energia criativa de novo. Sim. Como fazer com que esse cara transforme a linha do meio no piso, ela deixe de ser aquela linha, essa aqui é o piso, agora é aqui, e como fazer esse cara, olhando pra câmera 3, dizer assim, velho, já saiu daí, tá saindo, ok, vai pra lá, é isso que tu tem que fazer pra que tu nunca mais volte, porque o maior medo da pessoa que quebra, vai pro fundo do poço eu Volta nunca pra lá. mais quero ir pra esse lugar. Eu quero errar erros novos, mas que nenhum me leve pra lá. Então a minha meditação foi como me manter o mais próximo dessa linha e subir de novo. Se eu sentir que eu tô me aproximando do meia sola lá, como a gente fala, eu quero voltar. Então, câmera 3 é tua, recado e manda bala. Você falou 2 pontos, vários pontos, mas primeiro você que tá aí, empreendeu, começou a fazer algo e já quebrou, enfim, e se sente que você tá crescendo, mas você não quer estar mais na mediocridade. Você precisa sempre estar buscando algo novo, ambientes novos, porque quando eu faço algo e eu tenho um certo resultado, uma pequena conquista, eu vejo, acho que ali já é o teto. Mas quando eu alcanço lugares onde as pessoas já fizeram 10, 15 vezes mais que aquilo, cara, aquilo me desafia. Eu posso aprender com esse cara e existe uma grande massa ainda pra eu poder conquistar. Então, primeiro ponto, tá em ambientes onde as pessoas vão, de fato, fazer com que você saia da tua zona de conforto, pare de aceitar ali o medíocre, pare de aceitar a média. E às vezes a média que a gente tá falando hoje é algo muito bom. Então você precisa, de fato, sempre corrigir teus sonhos, olhar pra eles, fazer com que eles tenham datas pra ser realizados. E se você hoje começar a parar de sonhar, cara, você vai voltar pra lá. Você vai voltar para teu fundo do poço. Então, conecta com aquilo que você de fato é, conecta com a tua autorresponsabilidade, tenha, claro, uma visão de futuro e, principalmente, agarre nas pessoas que estão comprometidas a ir pro teu futuro junto com você. E não esqueça de onde você veio. Esse é o grande ponto. Fazer com que você conquiste aquilo que você quer sem perder teus princípios e valores. A resposta foi pra mim. Espero que esse episódio tenha áudio, que eu já ia dizer, a outra vez que eu falei que o episódio tinha sido pra mim, o áudio do pastor não saiu. Vou ter que gravar de novo. Então, essa resposta foi pra mim, porque tu respondeu de uma forma que fez assim, ó, pum, é isso. Sabe o que eu perdi? Os sonhos, velho. A coisa que eu mais perdi, porque, por exemplo, hoje eu faço um evento como esse pra servir, mas não tem um objetivo. Eu sempre fui o cara de objetivo. Outra coisa que tu me ensinou, o painel do sonho, eu tinha isso, velho. A Maria Clara nasceu em 2017 eu comprei o meu carro dos sonhos e eu visualizei ele por 30 dias e eu dizia que no meu aniversário eu ia estar com o meu carro tal, indo pra Punta del Este, o carro era assim, 16 de setembro eu tava fazendo exatamente aquilo que eu tinha falado. Falei pro Sibi ontem lá no café. Eu não tenho isso, velho. Eu sei as coisas que eu quero ter, mas eu já não tô assim, ó. Eu vou ter, eu vou fazer, vou viajar, não sei o quê. Eu perdi. E sabe por que a gente acontece isso, Ivan? Não. Porque às vezes a gente... Quando você começa lá atrás, quando você tem... Vamos falar, a gente falou de... Se essa resposta foi pra você, a gente falou de média aqui. Não de um cara aqui, né? Vou deixar assim de lado. Mas, cara, quando eu começo a ter pequenas conquistas, eu acho que eu sou bom. Às vezes eu queria ganhar... Primeiro a minha meta era ganhar 10 mil reais por mês, depois 20, depois 30. Aí, cara, quando eu ganho 15, 10, 15, cara, eu já começo a frequentar outros lugares, outras pessoas, outras roupas, tudo diferente. E aí eu começo a sentir o conforto. E você entra numa zona que é, de fato, confortável. E é muito mais difícil você sair dela naquele momento. Por quê? Porque tá confortável. Já tá bom. Já tá bom, cara. É difícil sair pra poder trabalhar mais, pra poder servir mais, cara, quando eu tô confortável na minha casa. Porque quando eu não tenho nada, quando a minha casa talvez é o último lugar que eu quero estar, cara, talvez seja um motivo ainda maior pra poder fazer. Agora, quando já tá algo confortável, eu tenho que, de fato, deixar aquilo ali de lado. É o que o Sibi falou, cara, mesmo dia que eu não quero treinar,
mesmo que eu já tô em alta performance, é muito fácil. Eu falo, cara, hoje eu não vou treinar, já tô triatleta. Mas, cara, eu preciso fazer o que eu fiz lá atrás pra poder chegar até aqui. Então, o que que o Ivan fez lá atrás pra poder conquistar as lojas? Em algum momento, às vezes a gente. Isso aconteceu comigo também. Em algum momento a gente se dá o luxo de parar de fazer as coisas Isso. básicas. Porque às vezes é chato. E fazer o que ama não significa fazer coisa legal todo dia, né? O Caio fala isso. Então, voltar a fazer os pequenos detalhes. E se eu não posso fazer, eu vou delegar pra alguém fazer aquilo que eu fiz lá atrás. Um amigo meu começou a empreender há 22 anos e há 22 anos ele faz a mesma coisa. E um dia desse ele falou, cara, 22 anos eu sirvo da mesma forma, eu abro a empresa da mesma forma. E o cara é um cara que fatura muito bem há 22 anos com um negócio só e tá igual. E aí um dia um amigo dele falou pra ele assim, cara, tu devia diversificar, por que tu não faz outra coisa? Tem um cara nesse aqui, ele falou, cara, porque a vez que eu pensei em fazer isso há, sei lá, X anos atrás, 7, 10 anos atrás, eu me dei conta que eu nunca fui um cara esperto. Eu sempre fui um cara que eu entendi meu trabalho e aí eu repito ele há 22 anos. Uhum. Porque eu faço uma coisa bem feita há 22 anos não me deixa, não me torna um cara esperto. Me torna um cara expert no que eu faço. Então eu não sou um cara que estou pronto para abrir um outro negócio porque um negócio meu dá certo há 22 anos. Sim. Então eu entendi que eu não preciso agora achar que agora que eu dou certo há tanto tempo no meu negócio, eu sou espertão, vou abrir outro negócio. E ele falou, então eu não vou tirar meu dinheiro de onde está, não vou mudar o que eu faço e vou seguir no meu lugar. E eu achei genial, porque às vezes Sim. é isso, às vezes o cara, pô, tô ganhando 50 mil no meu negócio por mês, porque meu negócio tá muito redondo. Agora vou me dar ao luxo de abrir um outro. E aí o cara começa do zero um outro, às vezes a falha tá aí. Exato. Então, o sonhar grande, às vezes o cara confunde em ter várias lojas. Eu Sim. pensei nisso, cara, como que eu posso, para ser bem sucedido com uma marca de moda, quantidade de lojas? E não é só isso. Quantidade de lojas é uma resposta, tem várias outras respostas para isso. E hoje muitos falam em, cara, ter várias fontes de rendas. E isso é muito bom. Só que a grande questão é que às vezes o empreendedor ele começa a ter um pequeno sucesso e ele fala, cara, já tá na hora de fazer outro. Mas às vezes ele precisa fortalecer aquilo. Ele precisa fortalecer antecipa, aquele né? negócio até que ele comece a rodar sozinho, até que ele fortaleça e consiga financiar outros negócios. Porque o grande ponto é, cara, eu querer agarrar tudo ao mesmo tempo. E quando eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, eu me torno uma pessoa medíocre, que faz tudo, mas não faz nada bem feito. Então Não tem como, né? não tem como você querer arrastar tudo de uma vez. Porque às vezes você não tem time pra isso, você não tem mentalidade, não tem ainda bagagem pra poder fazer tudo isso. Então, focar num ali e fazer aquilo dar certo. Cara, agora. Lembra da decisão lá. Agora eu posso fazer outra. Tomar outra decisão, começar outro negócio, mas tem que ter no tempo certo. Senão, eu faço tudo ao mesmo tempo e não consigo. O Cibi, a próxima vez que vier aqui daqui a um ano, que a gente vai entrevistar ele de novo, no evento 3, né? Porque o 2 em agosto não vai ter tanta novidade. Vai ter só uma, mas aí não vai ser podcast, que vai ser os bebês dele que já vão estar chegando. E daqui a um ano a gente vai entrevistar ele de novo. Eu já sei que ele vai ser Ultraman e vai ser pai. E daqui a um ano, quando eu entrevistar o Léo, o que eu vou esperar? O que eu vou receber aqui nesse podcast? Cara, daqui a um ano o Léo vai ser um cara casado. Um cara que. Ah, já tá quase o casório, velho. Cara, ele tá quase. Um cara casado. Um cara que movimenta um grupo gigantesco de homens, de pessoas, e que impacta empresas, negócios. Mas principalmente, eu vou ser aquele cara que tem os princípios claros e que falou pra mais pessoas. O grande ponto, às vezes, é a gente tá no caminho, tá na jornada. O que falta ali, às vezes, é o tempo pra poder alcançar. Então, cara, daqui a um ano, quem vai ser o Léo? Cara, vai ser um cara, o mesmo Léo que tá aqui, só que talvez com muito mais bagagem, com muito mais aprendizado, muito mais erros, muito mais desafios, mas com uma vontade enorme de poder aprender e de estar presente aqui contigo novamente. Irmão, te agradecer por ter vindo até Pelotas, te agradecer pela tua ajuda no momento que eu mais precisei emocionalmente. Tu foi essencial, assim, foi um presente de Deus. Luciano, obrigado pela ponte. E hoje, tanto tu quanto o Cibi na minha casa é uma realização, tô muito feliz de tê-los. Amanhã a gente vai viver uma experiência muito massa. Quando o episódio for ao ar, a gente já vai ter vivido. Então a gente já, fazendo um spoiler aqui, foi top, tenho certeza absoluta. Agora são 00:15, amanhã esse horário tá acabando o evento. Falta muito pouco pro evento. Amanhã de manhã a gente tá aqui terminando os últimos detalhes. Te agradecer, te desejar muito sucesso, que tu siga transbordando na vida das outras pessoas, que todos os teus sonhos se realizem, que eu possa ter a sorte, seguir tendo a sorte de aprender contigo e mesmo à distância, Rio Grande do Sul, Minas, seguir vibrando com todas as tuas conquistas e que a Pelotas, como eu disse pro Cibi, cara, a minha casa e Pelotas estão de portas abertas para ti, se precisar de mim, do meu time, e ainda vou te ver realmente fazendo isso, impactando a vida de vários outros homens, levando esse teu conhecimento e teu ensinamento para lares sólidos. Hoje é uma das minhas batalhas diárias, sabe? Ter a minha casa sólida.
minha família bem, meus filhos bem, boa escola, boa instrução, a fé é muito presente no dia a dia, mostrando os valores, mostrando que a gente pode cair, mas se a gente seguir trabalhando, tiver bons amigos, bons princípios, bons valores, não desistir dos nossos sonhos, a gente conquista e eles podem cair várias vezes, que eles vão ter o pai perto, vão ter pessoas para apoiar e que eles podem errar. Então, para mim foi um grande presente quebrar. Te conhecer foi um presente, Cibi foi um presente, amigos foram presentes. Criar eventos como esse só surgiram da dor, que eu queria outras fontes de renda, que eu pensei, cara, eu sou bom nisso. Então, se eu não tivesse feito isso, eu não era o Ivan 5 que eu sou hoje, né? Sim. Então, fazes parte desse movimento. Muito obrigado, sou muito grato. Saiba que eu quebrei daí e todos os meus outros braços estão à tua disposição. Cara, obrigado. Pra mim tá sendo um prazer estar aqui e ver o quanto você é capaz de realizar tudo aquilo que você se propõe a fazer. Aquele dia a gente fez o exercício da mente. Quebrei daí tava na tua mente. Tava na mente. E hoje, cara, tá a gente no 15 episódio já. Então isso é só o começo, cara. De algo Amém. grandioso que você tá criando. E ver a tua força de vontade, teu brilho no olho, tua chama acesa em querer transbordar, em querer fazer, em querer servir. Cara, isso é algo maravilhoso. Eu acho que Deus tem um propósito gigantesco na tua vida, que já tá sendo cumprido e que você sirva aí pra. Está sendo servido como mensageiro para poder levar essa mensagem de coisas boas tanto para o empreendedor quanto para pessoas, de famílias, pais, enfim, pessoas que podem prosperar. Talvez elas ainda não sabem como, mas você tá aqui para poder direcionar isso aí. Então, cara, tô muito feliz. Vocês. Obrigado. Sem vocês não teria graça o podcast. Bom, tamo Obrigado, junto. tá? Te espero em breve. Galera, esse foi o Bora. nosso episódio número 15 do Quebrei Daí. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, manda para aquele amigo que tá precisando de um sacode. Te inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, vai lá no Spotify, avalia o nosso episódio e vamos fazer uma corrente do bem. Ajuda aquele amigo, aquela amiga que tá precisando, sabe, aquele podcast para dar uma mexida. E vou deixar aqui o arroba do Léo também na nossa descrição. Ele me atendeu à distância, talvez ele seja a resposta que tu tanto tá pedindo para Deus, talvez ele seja o coach que pode te ajudar. E eu posso te garantir, me ajudou muito, tá bom? Esse foi o nosso episódio número 15, nos vemos no 16, no 17, no 18, espero que a sua vida flua e tudo dê muito certo. Sou Ivan Ponce e esse foi o episódio 15 do nosso querido Quebrei Daí, até a próxima, tchau, tchau.